Eu só sei que não foi você quem envenenou o café, porque eu mesmo quase fui. No filme Os Oito Odiados, de Quentin Tarantino, há muitos mistérios e muitas perguntas para as quais não se dá uma resposta direta. Além da famosa carta de Lincoln, cuja autenticidade ainda é questionada. Você tem uma carta de Abraham Lincoln? Sim. Outra pergunta não menos intrigante. E o Chris Mannix realmente foi o xerife de Red Rock? Se ele é mesmo o xerife, então eu sou o tio do macaco. No filme, há muitos argumentos tanto a favor quanto contra. E neste vídeo, vamos tentar analisar as duas versões e, ao mesmo tempo, contar quem são esses tais saqueadores de Mannix. Saqueadores de Mannix? De fato, a calamidade da Carolina do Sul. E é verdade que eles tinham um protótipo histórico real. Para compreender totalmente este filme, é necessário abordar os eventos da Guerra Civil Americana. Parece que John lê muitos jornais, especialmente os jornais de Washington. Por que o fato de ele ser realmente um xerife é tão importante para a interpretação do final do filme? E como Quentin Tarantino respondeu a essa pergunta para Walton Goggins, que interpretou o Bispotato o papel? Então, quem é Chris Mannix, um impostor e mentiroso ou o verdadeiro xerife de Red Rock? Vamos descobrir que tipo de personagem ele é? Para entender se Chris Mannix era realmente o xerife, vamos primeiro relembrar tudo o que sabemos sobre ele. Sem suposições desnecessárias, apenas os fatos. Mannix é encontrado pela primeira vez na estrada com neve. É você, Chris Mannix? Desculpe, amigo, nós nos conhecemos? Não exatamente. Ele afirma que está indo para Red Rock, onde já o espera o cargo de novo xerife. Por que você está indo para Red Rock? Tenho assuntos lá. Fale. Eu sou o novo xerife deles. Sem documentos, sem confirmações, sem testemunhas, ele não tem nada. Só palavras. Tem algo que possa confirmar suas palavras? Sim, vamos confirmar no Red Rock. John Ruth, caçador de recompensas levando uma criminosa para execução, não confia nele, não apenas pelas circunstâncias suspeitas. Considerando a nevasca que está chegando, tem gente demais andando por aqui. Quantos no passado do próprio Mannix? Flagelo da Carolina do Sul, os saqueadores de Mannix. E esse é o filho mais novo dele, Chris. John Hood sabe com quem está lidando. Durante a Guerra Civil, eles estavam em lados opostos. Por isso, John Rudd, apesar de sua desconfiança patológica, prefere confiar uma arma ao oficial negro da União, Major Warren, do que ao Chris Mannix. Se eu tenho certeza de algo, é que esse vigarista está com você. Aliás... No original, Chris tem um forte sotaque sulista. Na dublagem, você não vai ouvir isso. Só escute como ele fala rápido. Aliás, Walton Goggins tem sotaque sulista na vida real. Sim, tenho um sotaque sulista, pois sou do sul dos Estados Unidos. Falo do mesmo jeito que as pessoas com quem cresci. Todos seguem para por a loja da Minnie, onde uma emboscada já os aguarda. A gangue de Daisy Domergue planeja libertá-la, mas nada ocorre conforme o planejado. A nevasca, Warren e Mannix alteram o rumo dos eventos, mas... Eles não previram a nevasca. Eles não levaram em conta que ainda seríamos nós dois. Mannix fica por um fio da morte quando quase bebe um café envenenado. E isso é importante. Afinal, como diz o Major Warren, seja ele xerife ou não, ele com certeza não está com eles. Eu só sei que não foi você quem envenenou o café, porque você mesmo quase o bebeu. Esse fato se torna a base da aliança deles. Warren entende que, apesar de todas as divergências ideológicas e da antipatia pessoal, Mannix é a única pessoa em quem ele pode confiar. No final, sangrando, eles dois decidem executar Daisy, assim como John Root pretendia fazer. É preciso enforcar apenas os condenados, mas os condenados precisam ser enforcados obrigatoriamente. Agora que reconstruímos toda a sequência simples de eventos, vamos tentar entender se Chris Mannix era realmente o xerife de Red Rock. Comecemos com os argumentos a favor dele, com o que pode atestar a autenticidade de suas palavras. O que fala a favor de que Mannix é realmente o xerife de Red Rock? O primeiro ponto importante, ele se recusa a colocar as algemas. Você está sugerindo que eu apareça algemado na minha própria cidade? Nem pensar. John Ruth fala diretamente. Se quiser viajar com a gente, coloque as algemas. Mas Mannix assume o risco e recusa. Se ele fosse apenas um impostor que queria chegar a Red Rock a qualquer custo, provavelmente teria concordado.
Mas ele não faz isso. Ele tem certeza de que é o xerife, e o xerife não viaja algemado. Além disso, durante todo o filme, ninguém pegou Chris Mannix mentindo. Nem o suspeito John Wood, nem o perspicaz Major Warren, nem Oswaldo Mowbray, que finge ser o carrasco. Ele é o representante do judiciário vinculado a Red Rock. Nem mesmo os membros da gangue, incluindo Daisy, que negocia com ele como futuro xerife, sabem disso. Nós vamos para o México, e você vai para Red Rock receber sua estrela. Mannix se chama de xerife, fala com confiança, não hesita, não se intimida. Ele diz isso com confiança até mesmo para aqueles que poderiam saber a verdade. Como se fosse o carrasco de Red Rock. Oswaldo Mowbray, diga o que deseja. Carrasco na sua Red Rock? Sim, o que você quer. Prazer em conhecê-lo. Ele sabe o nome do prisioneiro na prisão. Lance Lawson. O cara que está preso na prisão de Red Rock há um mês. E sabe que ele matou o antigo xerife. O cara que matou o sujeito que era xerife antes de mim. Além disso, ele diz que a execução deve acontecer em breve e pede para ver os documentos. Vocês estão indo enforcar Lance Lawson? Exatamente. Ordem de execução. Está com você? Sim, está na bolsa. Posso dar uma olhada? Claro. Isso não é o comportamento de um impostor. Sabemos com certeza que ele não está do lado dos bandidos, pois quase bebeu o café envenenado. Ou seja, ele ou é neutro ou realmente é quem diz ser. Então finalmente você acreditou que sou o xerife Red Rock? E, finalmente, o final, quando já está absolutamente claro que eles e o Major estão condenados e não sairão vivos. Não faz mais sentido mentir, mas ele mesmo assim fala: como primeiro e último ato como xerife de Red Rock. Por que ele faria isso se ele não é o verdadeiro xerife? Formalmente, temos vários argumentos indicando que Mannix está sendo honesto. As palavras dele não foram refutadas, ninguém o pegou mentindo, e suas ações não demonstram falsidade evidente. Mas há detalhes que fazem a gente duvidar. E para entender o quão realista é a história dele, teremos que sair da loja da Minnie e olhar para o contexto histórico daquela época. Os 8 Odiados se passa logo após o fim da Guerra Civil, nos Estados Unidos da América, o conflito mais sangrento da história do país, que tirou a vida de mais de 600 mil pessoas. No cerne da guerra estavam profundas contradições entre o Norte e o Sul. O Norte era industrial, buscava um poder centralizado e o fim da escravidão. O Sul era agrário, escravagista e se agarrava à independência dos estados e ao seu modelo tradicional de sociedade. Oficialmente, o Norte alegava lutar pela preservação da União, não pela abolição da escravidão. Durante a guerra, ficou evidente que, sem a abolição da escravidão, o país não poderia ser unificado. A abolição tornou-se um estandarte moral, possivelmente encobrindo as razões reais. De qualquer forma, aqueles que serviram à Confederação acabaram derrotados e desmoralizados. E agora, Chris Mannix, um homem que se autodenomina xerife no estado de Wyoming, território controlado pelo Norte. Ele é filho de um coronel confederado, representante dos saqueadores Mannix, uma tristemente famosa gangue que lutava do lado dos derrotados. E agora a pergunta: poderia uma pessoa assim ser nomeada para o cargo de autoridade oficial, representando a lei no condado de Red Rock? Com grande probabilidade, não. Se ele é mesmo xerife, então eu sou o tio do macaco. Ele não é xerife coisa nenhuma. E o Zanin é um traidor. Nos primeiros anos após a Guerra Civil, os ex-confederados foram afastados do governo. O cargo de xerife muitas vezes era ocupado por pessoas leais ao Norte ou por aqueles que provaram sua lealdade em combate ou no serviço. Ademais, o Congresso dos Estados Unidos da América vetou confederados de assumir cargos públicos por uma década, exceto se anistiados. Ele não é xerife nenhum, é um sulista traidor. Ele só ficou conversando com a gente para não deixarmos a gente morrer de frio. Só isso. Por isso, é muito duvidoso que uma pessoa dessas pudesse ser nomeada para o cargo de xerife, especialmente se levarmos em conta a reputação de Mannix. Mas eu sei com certeza que a cavalaria não valoriza muito os saqueadores de Mannix, isso sim. Saqueadores de Mannix parece um insulto. E pode-se pensar que isso é só mais uma invenção cinematográfica que Tarantino criou para dar mais efeito. Mas não, Tarantino se inspirou em eventos históricos absolutamente reais. E os saqueadores de Mannix são um reflexo direto de uma gangue real que existiu nos Estados Unidos durante a Guerra Civil. Estamos falando dos Riders de Quantrill,
um grupo quase bandido que oficialmente estava do lado da Confederação, mas na verdade agia como um exército organizado de assassinos e saqueadores. Eles eram liderados por William Clark Quantrill, um cowboy que começou roubando gado e depois passou a sequestrar escravos. A mercadoria tinha muito mais valor que o gado. Engraçado, mas quando começaram a persegui-lo de verdade, ele decidiu se esconder e conseguiu um emprego como professor em uma escola rural, onde passou a dar educação religiosa, ensinava os fundamentos da fé e apresentava às crianças a Bíblia. Além disso, sua aparência jogava a seu favor. Um jovem magro, de pescoço fino e bons modos. Ele era uma pessoa com um talento incrível para disfarces. Quando estourou a Guerra Civil, sem pensar muito, ele organizou um grupo de guerrilheiros e logo começaram a chegar voluntários. Havia muitos como ele, dispostos a lucrar com o caos. Você se envolveu na bandeira dos rebeldes para justificar assassinatos e saques. Isso chamou a atenção de Warren. O episódio mais famoso foi o massacre em Lawrence, quando seus homens exterminaram toda a cidade, matando 150 homens na frente das mulheres e crianças. Depois, eles incendiaram a cidade, se embriagaram e foram embora, deixando para trás apenas cinzas. O que o filho de Erskine Mannix diz sobre qualquer coisa, o comportamento durante a guerra só provoca desejo. Esses saqueadores não obedeciam ao exército, mas usavam documentos assinados por oficiais confederados, dando aos seus crimes uma aparência de legitimidade. E agora, na cidade que durante a guerra esteve sob o controle do Norte, onde se espera uma execução pública, onde trabalha o carrasco, onde existe autoridade oficial, quem deve ser nomeado para o papel de xerife? O filho, o inimigo, o herdeiro da gangue que saqueou as aldeias negras? Uma nomeação dessas parece extremamente improvável, para não dizer impossível. Parece que você não está muito entusiasmado com a causa justa. Causa justa! Vocês são traidores! Há também outras razões indiretas para duvidar que Chris Mannix seja realmente o xerife. Primeiro, lembre-se de onde o encontramos pela primeira vez. Ele está sozinho em uma estrada deserta, correndo o risco de congelar até a morte. Em tais circunstâncias, mentir é uma maneira garantida de conseguir um lugar na carroça. Uma razão para não colocar algemas e não ficar na neve. Em segundo lugar, ele não tem nem crachá nem documentos, nada que possa confirmar seu status. Apenas palavras. E palavras, como já entendemos deste filme, não valem nada. Em terceiro lugar, lembre-se, ele menciona o nome do prisioneiro em Red Rock, Lance Lawson, mas não diz o nome do xerife assassinado. Ele simplesmente diz: Esse é o cara que matou o sujeito que era xerife antes de mim. E isso é estranho, se você foi nomeado para ocupar o lugar de alguém. Se estão te passando as responsabilidades, você deveria saber a quem está substituindo. Há outras observações interessantes. Por exemplo, Mannix é o único desse grupo que em nenhum momento acredita que tudo isso seja real. Cartas de Lincoln. Você tem uma carta de Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, sim, da América. Ele ri abertamente dele, talvez porque ele mesmo está acostumado a mentir e sente a mentira instantaneamente. Um mentiroso sempre reconhece outro mentiroso primeiro. Perto do final, quando Daisy tenta convencê-lo de que há uma gangue em Red Rock que está prestes a chegar e matar todo mundo, Mannix novamente não acredita. Eu devo acreditar em 15 membros de uma gangue me esperando em Red Rock. E Deus, ó Deus, eu não acredito neles. Também repare como, no momento da conversa com Daisy, ele de repente muda externamente como se tirasse uma máscara e deixa de ser um simplório. Provavelmente eu deveria estar morrendo de medo, mas e daí? Você disse? O jeito dele de falar muda, o olhar fica diferente. Não vemos mais o tagarela divertido. Diante de nós está um homem frio e sombrio. Vai se virar, merda. Na versão estendida do filme, há mais uma cena que não entrou na versão original. Mannix se aproxima de Joe Gage e pede para servir brandy. Joe Gage, certo? Certo. Prazer em conhecê-lo. Eu sou Chris Mannix, o novo xerife de Red Rock. Ao mesmo tempo, ele está agindo de forma estranha. Como se eles soubessem algo um sobre o outro, ou ao contrário, como se Mannix tivesse entendido algo, mas ainda não revelou suas cartas. No final, ele até pisca de um jeito estranho para Joe Gage, como se quisesse dizer: "Você não vai me enganar, Mania." Muito obrigado, Dejo. De nada, Chris.
Mas há outro argumento não dentro do filme, mas fora dele. Eu mal posso acreditar que em um filme chamado Os Oito Odiados, poderia haver um cara tão honesto assim. Afinal, isso significaria que o final deve ser entendido assim. 2 homens que estavam em lados opostos da barricada durante a guerra acabam se unindo, abandonam suas antigas convicções e juntos realizam uma justiça cruel, mas justa. Um quase final feliz, na medida apropriada para o contexto. Mas, conhecendo Tarantino, é difícil para mim aceitar essa interpretação do final, embora muitos realmente o vejam dessa forma. Agora que temos argumentos tanto a favor quanto contra, vamos finalmente tentar entender essa questão. Então, qual é a verdade? Existem argumentos lógicos sobre o motivo. Chris Mannix dificilmente poderia ter sido um verdadeiro xerife. Historicamente, uma pessoa com o passado dele, o filho de Mannix, não teria nenhuma chance legal ou moral de ocupar um cargo público em um estado do norte. Mas, por outro lado, durante todo o filme, ninguém chega a desmascará-lo ou pegá-lo mentindo. Ele se chama de xerife com confiança, mesmo na presença de pessoas ligadas a Red Rock. Ele não se esconde, não enrola, ele se comporta como alguém que realmente tem autoridade. Então quem ele era afinal? Minha versão é que Mannix, na verdade, é um xerife, mas não no sentido literal da palavra, como a lei sugere. Acho que ele mente não sobre o cargo, mas sobre como conseguiu esse cargo. Naquela época, especialmente em condados remotos como Wyoming, o cargo de xerife realmente podia ser temporariamente nomeado, especialmente no caso de morte súbita do anterior. Meineke poderia ter se disfarçado, ou tinha conexões com militares ou funcionários públicos, ou alguém apareceu e disse que ele era necessário, ou ele pode ter ido à prefeitura com documentos falsos. Nós não sabemos isso com certeza, mas sabemos que ele é um bom mentiroso, e como todo verdadeiro mentiroso, ele reconhece facilmente a mentira nos outros. O final do filme, se olharmos desse ponto de vista, se torna muito mais profundo e sombrio. Esta não é uma história sobre como um ex-escravo negro e um racista branco finalmente se entenderam. É uma história sobre 2 mentirosos, cada um sobrevivendo em um mundo onde simplesmente não restou mais verdade. Por um lado, Marquis Warren é um homem a quem prometeram liberdade, mas deram apenas a liberdade de morrer na guerra. Ele carrega consigo uma carta falsa de Lincoln, porque do contrário, ninguém o escuta. Os caras negros estão seguros quando os caras brancos estão desarmados. E esse papel, ele desarmou todo mundo. É verdade, é uma bela história escrita com sangue e engano, e ele entende isso. Por outro lado, Chris Mannix é um racista que de alguma forma entrou no sistema, apesar da derrota do seu lado. Por isso que quando os negros têm medo, então os brancos estão em segurança. E não é por acaso que, no final, Mannix de repente pergunta sobre a carta de Lincoln. Escuta. Posso dar uma olhada nessa carta? A carta de Lincoln é uma metáfora. Ela simboliza aquela bela história, uma meia-verdade conveniente, que depois será escrita nos livros didáticos. São exatamente pessoas como você que vão mudar o mundo para melhor. Uma história sobre liberdade, igualdade e heroísmo. Sobre Lincoln e a velhinha Mary Todd, sobre a grande missão da qual a nação se orgulha. Eu fico extremamente orgulhoso toda vez que recebo notícias suas. Bem, assim como a própria carta, essa é uma história em manchas de sangue. Velhinha Mary Todd, bem dito. E mesmo assim, como não acreditar em uma mentira tão bonita? Como pode-se observar, existem muitas nuances sobre se Chris Mannix era de fato um xerife. Eu apresentei minha versão, tentei reunir os fatos, comparar os detalhes e entender onde termina a verdade e começa a ficção. Mas isso, evidentemente, é só minha opinião. A ironia é que essa mesma pergunta, Tack é um xerife ou não? O ator Walton Goggins perguntou isso a Quentin Tarantino ao ler o roteiro pela primeira vez. Tarantino respondeu: "Decida você mesmo e não me diga." E isso, ao que me parece, é muito revelador. Ele deixou essa questão sem resposta de propósito, para que nós, espectadores, nos esforçássemos para entender por conta própria e decidíssemos o que considerar verdade e mentira. E, na verdade, é dessa escolha que depende como você vai perceber o final dessa história. Isso é um triunfo da justiça ou um teatro da mentira?